Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 10 de janeiro de 2021, domingão dos fundos imobiliários, é isso aí. E hoje a gente tem uma missão a ser seguida, a gente precisa então desvendar se realmente existe um percentual ideal de fundos imobiliários numa carteira, se isso é mito, se isso é realidade, como é que funciona tudo isso. A gente começou aquele trabalho lá com a Giovana, salvo engano, na terça-feira, né? A gente fez aquela live, não, foi quarta de manhã, mais precisamente. Na quarta de manhã a gente fez a live e foi um sucesso, um monte de gente comentando, um monte de gente compartilhando. Ela me sinalizou também que o canal dela cresceu bastante depois de tudo aqui que a gente fez. E hoje eu recebo o Gabriel Liberato, que é CFP, né, que é um planejador financeiro certificado, consultor de investimentos também na CVM, autor do curso Profissão Financial Planner, mentor de 80 planejadores financeiros, auditor de controle externo do TCE de Mato Grosso, onde ocupou o cargo de secretário-chefe de consultoria técnica. Ou seja, é muita bagagem, é muita história para contar, e hoje a gente precisa então concluir se é mito ou realidade. Gabriel Liberato, seja bem-vindo. Professor, que prazer falar contigo, que honra poder ser recebido por você, que é uma referência em nível nacional sobre fundos imobiliários, e te agradeço muito. Eu já era teu admirador, né, do ponto de vista profissional, e quando nós tivemos a oportunidade de conversar por telefone, pela sua simplicidade, agora eu também passei a te admirar como pessoa. Obrigado. Gabriel, eu admiro muito essa certificação que você tem, porque é uma certificação que eu falo que ela é holística, né? Você olha o comportamento do investidor, você olha realmente aquelas premissas que o próprio investidor tem. Então, é diferente de quando você faz uma análise específica de uma classe de ativos, né? Quando você se especializa numa classe de ativos, né? Você olha mais a composição do portfólio e como aquilo ali impacta a vida do investidor. Então, você trouxe uma belíssima apresentação, que eu já quero colocar aqui na tela, e vou deixar você muito à vontade para se expressar, para falar um pouco do seu histórico e como é que você desenvolve todo esse trabalho, tá bom? Então deixa só eu compartilhar aqui agora, pronto, todo mundo já está nos vendo aí, pode ficar à vontade, eu vou passando os slides para você, tá bom? Legal, professor. Uma coisa interessante, já aproveitando a linha que você já trouxe aqui, o investidor, quando começa a entrar no mundo dos investimentos, ele vai buscar muitas vezes uma resposta para um cenário de alocação de ativos, né? Um setup, definir os percentuais de cada classe de ativo. Muitas vezes ele vai buscar alguma resposta, né, do que seja adequado para ele, olhando, às vezes, o cenário macroeconômico, né, querendo tentar interpretar se por as taxas de juros, por exemplo, estarem baixas, esse ano vai ser o ano dos fundos imobiliários, né? Se a inflação agora voltando a subir, se estaria protegido com fundos imobiliários ou com outros tipos de investimentos. Muitas vezes ele vai buscar ali interpretar o cenário, o ambiente macroeconômico ou geopolítico, né, o que está acontecendo fora, se o ministro da Economia vai sair, se não vai sair, e ele é exposto a uma avalanche, um turbilhão de informações enorme, e acaba muitas vezes ficando perdido nessa avalanche enorme de informações. E nessa busca por informações e entender e interpretar o cenário externo, ele esquece do que é mais importante, de se analisar, de fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, esquecendo que uma alocação de ativos, ela é um processo muito mais introspectivo e subjetivo do que um processo de análise externa. Então, o que a gente vê justamente no planejamento financeiro é trazer a pessoa, o investidor, a esse processo de autorreflexão, esse processo de autoanálise. E aí, a gente costuma falar que o planejamento financeiro não é sobre números, então, é sobre pessoas. Nós estamos falando sobre pessoas. E a minha história não é igual à sua, de modo que a minha carteira não pode ser igual à sua, certamente não será, né? Porque nós temos histórias, nós temos experiências, nós temos crenças, nós temos conhecimentos diferentes. Então, não há razão, né, já deixando aqui um spoiler sobre o nosso tema, não há razão para se imaginar que existiria aí
uma carteira ideal, né? E a gente vai ver hoje aqui, explorar uma carteira de fundos imobiliários, mostrar também outros ativos, mostrar o que é diversificação, como fazer uma boa diversificação, de fato, né? Porque a gente costuma repetir o que é diversificação, mas não sabe o que é diversificação. E hoje a gente vai abordar tudo isso daí, e eu espero de uma forma muito agradável e gerar valor para a sua audiência, né? É o mínimo que eu posso fazer com essa oportunidade que você está me dando. E eu acho que você já começou com chave de ouro, né? Sinteticamente, o Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, a ideia é que realmente você conhecendo a si mesmo, né? Você abre teu conhecimento para o universo todo. E muitas das vezes você, querendo buscar respostas para tudo o tempo todo, você esquece daquela que é a lição número 1, que é saber o que você quer, qual é a sua proposta para os seus investimentos, né? Então, ele se perde dentro desse universo todo, ainda mais agora que com o celular na mão, você fica flertando o tempo todo com notícias e micronotícias, e aquilo pode te confundir mais e cada vez mais, e você gera sempre essa sensação de que você está perdido, né? E sendo que a resposta está dentro de você mesmo. Então, acho que, Gabriel, você começou com chave de ouro mesmo. Vamos lá os seus slides, eu acho que você conseguiu sintetizar muito bem. Vai lá. Então, vamos começar, né? Dentro desse processo de autoanálise, de reflexão, de introspecção, o que a gente deveria considerar para fazer essa análise de uma alocação de ativos, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, um ponto importante é a origem da riqueza, né? A origem do patrimônio. Imagina duas pessoas que têm um patrimônio de R$1 milhão. No entanto, uma dessas pessoas, ela juntou dinheiro a vida toda. Ela é um funcionário, seja um servidor público ou um funcionário da iniciativa privada, um seletista, e a duras custas, ela, durante 10 anos, foi amealhando ali o seu dinheiro, poupando todos os meses, abrindo mão de lazer, abrindo mão, às vezes, de uma viagem, de um passeio com a família, e ela juntou, né, alcançou o seu objetivo de juntar R$1 milhão. A outra pessoa também tem um patrimônio de R$1 milhão. No entanto, essa outra pessoa, ela é uma influencer. Vamos dar um exemplo, um influenciador digital, que começou a fazer sucesso com vídeos no YouTube, ou então ele começou a desenvolver um treinamento online, e o treinamento foi muito bem recomendado, requisitado, e essa pessoa fez sucesso, e em um ano ela levantou R$1 milhão. E aí eu te pergunto, ceteris paribus, né, levando tudo mais constante, como os economistas gostam de fazer, meus colegas, quem, em tese aí, né, tem uma maior predisposição a correr risco? A pessoa que levou a vida toda ou aquela que levantou um dinheiro tão rapidamente? Mas vamos, assim, trazer mais exemplos. Imagine uma pessoa que é acostumada a empreender, que tem negócios, que lida com fornecedores, que toma decisão, que é acostumada a negociar com lideranças sindicais, com relação a direitos trabalhistas. Essa pessoa é acostumada a tomar decisões, fechar contratos, e ela tem bastante dinheiro para investir. Vamos dizer, um capital de 10 milhões para investir. A outra pessoa, por sua vez, ela herdou 10 milhões de reais. Recebeu uma herança de 10 milhões de reais. E ela nunca se expôs a risco, ela não tem atividade empreendedora, sequer trabalhou, né? Sempre foi um herdeiro. Quem está mais preparado para assumir risco, para tolerar riscos? Então, esse já é um ponto que a gente começa a levantar. Olha, quem é esse investidor? Como é que esse patrimônio, como é que ele chegou nesse patrimônio? Você está dando um exemplo de 1 milhão, 10 milhões, isso vale para 100 mil, 200 mil, 300 mil, não importa, é totalmente simbólico, e é bom deixar isso claro, porque a gente recebe muito aqui no Instagram, a gente recebe muito e-mail, né, de pessoas que, Baroni, eu recebi uma ação na justiça, por exemplo, trabalhista, e recebi aqui 200 mil reais. É uma cabeça diferente daquele que está juntando 200 mil reais há 5, 6, 10 anos, entendeu? Sem dúvida. Perfeito, exatamente isso. Uhum. Então, esse é um ponto para a gente levar em consideração, para entender quem é essa pessoa e como é que ela formou aquele patrimônio. Mas não é só isso. A pessoa que senta à nossa frente, no caso, eu estou falando como planejador, como consultor de investimentos, mas que a audiência aqui, as pessoas que estão nos acompanhando hoje, pensem, né, eu como investidor, como é que eu formei a minha mentalidade sobre investimento, as minhas crenças sobre investimentos, né, ou sobre dinheiro, ou sobre poupança, sobre riqueza. Então, a gente pode pensar que tudo que a gente ouviu desde a nossa infância, principalmente até os 7 anos de idade, tudo que a gente ouviu e tudo aquilo que a gente viu, ou seja, tudo que a gente experimentou,
né? E mais as nossas experiências, e a experiência ao longo da vida, elas nos forjou, né? Isso nos forjou. E a minha história não é igual à sua, por certo. E o que a sua mãe falava sobre dinheiro, ou sobre ter um bom emprego, né? Sobre ter segurança, o que você viu, os exemplos do seu pai, são diferentes do que eu recebi. Então, a gente vê na literatura, né, as pessoas, exemplos que nos Estados Unidos o pai chegava, sentava na mesa e falava, né, toda vez abria o jornal e falava, essas malditas ações, e batia na mesa. Então, qual é a lição que esse filho que estava ao lado recebeu, né? Eu tenho um amigo que a família dele é uma família de produtores rurais, né? Ele viu a família a vida inteira investindo em imóveis e ficando muito bem sucedida, enriqueceu e construiu fortuna com imóveis mesmo, físicos, né? E para ele, a todo momento, ele está investindo em imóveis, né? E toda hora ele está apertado, porque ele compra imóveis, ele não financia, mas ele compra, ele negocia em várias vezes com a pessoa, então, você sempre tem uma parcela de 80 mil vencendo, de não sei quantos mil vencendo, sempre são parcelas altas. E assim, como que você vai chegar para uma pessoa dessa e falar assim, olha, imóvel não é um bom negócio? Ele viu, não foi ninguém que falou para ele viu na frente dele, a família prosperou, ninguém disse. Ele viu. Então, como é que você fala para ele, olha, imóvel não é um bom negócio, vai investir em fundos imobiliários que é melhor, né? Como é que, né, você fala isso? E assim, a experiência que ele teve, no caso, com investimentos, foi uma vez que a família negociou um imóvel e colocou o dinheiro na poupança para comprar outro, e no momento da Zélia Cardoso, lá em 94, onde houve o confisco na poupança, o dinheiro ficou bloqueado, e aí a família teve uma experiência muito traumática. Então, esses dias atrás que teve a crise, ele estava com um dinheiro para pagar uma dessas prestações, ele me ligou, Gabriel, eu estou com 200 mil na poupança, aqui será que vai confiscar a poupança? Eu falei, olha, já existe cláusula constitucional, né, que impede o Poder Executivo de confiscar a poupança, né, confiscar as aplicações financeiras. Isso não existe nenhuma possibilidade disso acontecer hoje, é outra maturidade institucional e política que nós estamos vivendo. Até o viés, né, liberal do próprio ministro da Economia não tem nada a ver com isso daí. Então, assim, para mostrar como a mentalidade, elas formam nossas crenças, né? A nossa experiência forma nossas crenças. Gabriel, sintetizando, não tem verdade absoluta. Não adianta você querer impor uma verdade a alguém, sendo que aquela pessoa já experimentou outros contextos, outras verdades. Você concorda comigo, Gabriel, que às vezes uma das nossas tarefas é tentar mostrar para a pessoa sobre um outro ângulo? Olha, ok, você gosta de imóvel, deixa eu te mostrar sobre um outro ângulo, experimente isso também. É uma alternativa minimamente inteligente fazer isso? Sem dúvida. Agora, esse é um processo que leva tempo, né? Esse é um processo que leva tempo. A gente vai inserindo arquivos de mudança lentamente no mindset, né? Na mentalidade. Então, com doses ali homeopáticas de conhecimento e de mudança de mentalidade. Então, hoje você conhece, talvez, uma porta de entrada, são os fundos imobiliários, depois a renda fixa, depois as ações, depois uma análise, né, mais robusta de carteira, mas esse processo, ele tem que ser um processo educacional. E aí a gente vai trabalhando a mudança de mentalidade, a partir de reinserção de novos arquivos, né, para a mudança do modelo mental. Uhum. E aí, dentro do estágio da vida, você também tem momentos diferentes e perspectivas diferentes. Momentos diferentes. Então, até os 20 anos você está aprendendo sobre educação financeira. A juventude, que nós ainda somos jovens, né, Bananiano? Esse ano eu faço 40 anos, mas ó, a juventude está dos 20 aos 50, né? Mas é o momento que você está pensando, tomando decisões importantes. E ainda tem que crescer o patrimônio. Veja só, no eixo das abscisas, no eixo X, o eixo horizontal, né? Você tem o tempo. Então, né, até né, dos 20 aos 50 anos, nós estamos na juventude. Então, nessa fase, você está conseguindo o seu emprego e tentando buscar melhor, aumentar a sua profissionalização, a sua carreira, melhorando a sua carreira dentro da sua empresa, né, ou fazendo concursos, enfim, tentando aumentar a sua renda. Nesse período, você vai casar, certamente vai ter que decidir ter um filho ou ter dois, né, outras pessoas até 3. Ali você vai decidir decisões importantes, comprar ou não comprar uma casa,
né? Comprar ou não comprar um carro, mudar ou não de emprego, tudo isso são decisões importantes que a gente está construindo patrimônio dos 20 aos 50 anos, que é a parte de juventude. Então, olha só, como a gente tem o tempo ao nosso favor, tudo me leva a crer que durante a juventude, né, tudo é mais constante, não levando em consideração as outras situações, as outras variáveis, essa pessoa ela poderia se expor mais ao risco. Então, a gente coloca uma pessoa, olha, eu estou numa idade que eu posso me expor mais ao risco. Já na parte da meia-idade, que ali, né, depois dos 50 até os 65 anos, hoje eu acredito que com a mudança da pirâmide etária no Brasil, né, as pessoas estão envelhecendo mais, daqui a pouco a gente chega até os 70 ali, ainda vai estar na meia-idade. A gente já começa a pensar numa atitude mais conservadora, de preservação do patrimônio. E já a partir dos 65, 70 para lá em diante, você está pensando em aproveitar e fazer uma sucessão patrimonial. Então, até vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, que acontece comigo, né, em casa. Meu pai tem 77 anos, acho que agora é 78, ele fez recentemente, né? Então, ele gosta muito de tomar risco. Ele não falar com ele em renda fixa, ele não aceita de jeito nenhum. Mas ali, a aposentadoria dele não gera uma renda suficiente para viver a vida que ele queria, gostaria de ter. Então, eu falei, olha, né, nesse caso, vamos analisar a possibilidade de trazer um ativo gerador de renda para ele, né, se expor menos em ação e se expor mais, por exemplo, em fundos imobiliários. Faz sentido, né, porque ele quer complementar a renda e ele está pensando na sucessão patrimonial. Também seria um ativo para você deixar para as próximas gerações. Então, essa avaliação também é muito importante. Ô, Gabriel, desculpa te interromper, quando uma pessoa, por exemplo, ela se atenta a essa construção de conhecimento um pouco mais tardiamente. Então, você está aí com 40 e poucos anos, alguém falou sobre isso e aí despertou em você esse interesse. Eu entendo que dá para você acelerar um pouco esse processo. Afinal de contas, se você tem 40 e poucos anos, mesmo nunca tendo investido no mercado de capitais, você talvez construiu algum patrimônio que te permita, talvez, gerar alguma liquidez ou fazer algum desinvestimento estratégico e montar alguma coisa dentro de uma carteira previdenciária também, né? Então, é o famoso nunca é tarde, né? Talvez você vai ter que acelerar alguma dessas etapas, mas nunca é tarde. Exatamente. É colocar aí uma vitamina nos investimentos. A gente vai dar uma empoderada aí nos investimentos, vamos simular cenários, né, de repente até de aumento de renda ou de redução de despesa, ou até mesmo os dois, simular situações de taxas de juros e de outros projetos, de repente abrir mão de alguns outros projetos, e aí a gente vai buscar, né, inserir um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade. A gente vai falar muito sobre isso daí. Vamos fazer uma análise de uma carteira de fundos imobiliários e de outros ativos também, né, numa composição de carteira, e aí é uma oportunidade para diversificar e tomar um pouco mais de risco. Então, vamos lá. Então, entendendo o investidor, né, a gente começa dentro do próximo slide, a gente vai ver que o que é tolerância ao risco, né? A tolerância ao risco é entender a disposição e entender a capacidade de tomar riscos. A gente entendeu ali, naquele slide anterior, a disposição, seria o que forma o apetite do investidor a tomar riscos. Mas a gente precisa também de analisar as coisas mais objetivas, né? Qual é o objetivo, né? Quais são os objetivos do investidor? Quais são os seus objetivos enquanto investidor? Né? A gente pode pensar que todo investidor, um dos objetivos é ter uma reserva de emergência ali, né? Para qualquer situação. Pô, se eu estou falando de investimentos para reserva de emergência, eu tenho que ter uma carteira que sirva para reserva de emergência. Liquidez, né? A minha prioridade é liquidez, alta liquidez, eu vou abrir mão, claro, de retorno. E quando eu estou conversando com o investidor, eu falo, olha, vamos imaginar esses 100 mil que você tem para investir. O que você vai fazer com esses 100 mil para investir? O investidor pode me falar, olha, eu vou utilizar esses 100 mil, eu estou pensando na minha independência financeira, na minha liberdade financeira, na minha aposentadoria, seja lá o nome que você queira dar. Eu estou pensando na minha independência. Você fala, puxa, legal, você vai fazer aposta também? Não, vou fazer aposta também. Então, você já começa a desenhar ali um portfólio. Olha, legal, vamos botar, levando em consideração aquelas outras variáveis da disposição de tomar risco, então, legal, vamos colocar aqui um pouco de renda fixa, vamos colocar fundos imobiliários, vamos colocar ações, até mesmo, eventualmente, estoques, né, REITs, vamos buscar algumas ETFs, vamos colocar dólar, ouro. Então, vou começando a modelar uma carteira bem diversificada e tudo mais, com ativos de risco. Agora, você concorda comigo se a pessoa, se o investidor fala, olha, Gabriel, né, o Baroni,
Maroni, é o seguinte, esses 100 mil reais não é para independência, não, é para casa. Para casa, eu estou querendo comprar uma casa, eu vou dar entrada daqui 2 anos, né? Qual é a carteira que a gente vai montar? Você concorda comigo que mudou totalmente a configuração? Completamente. Aliás, a gente recebe muito essa dúvida, né? O cara quer comprar uma casa, quer trocar de carro, quer fazer uma viagem, vai estudar no exterior, quer investir em fundo imobiliário e lá na frente ele resgata. Aí eu falo, tá, e se tiver 20% a menos? Você topa resgatar 20% a menos? Então, assim, veja como você tem aí uma falha conceitual das pessoas. Por isso que eu falo que isso aqui devia se ensinar na escola, mesmo para um menino de 12 anos, entendeu? Porque é uma falha conceitual gravíssima. Ele não sabe o conceito de volatilidade, ele não sabe o conceito de possíveis perdas patrimoniais quando você marca uma data para resgatar, né? Porque, em tese, na aposentadoria, qual que é a data do resgate? Qual que é a data? Não tem data, você vai olhar para a sucessão, isso vai de geração para geração, né? Exatamente. Então, quando a pessoa às vezes chega, né, e me pergunta, olha, o que eu vou investir? Buscando sempre uma dica, né? O que eu vou investir? Você fala, olha, não tem ideia. O que você vai fazer? O que você quer fazer? Isso é o que a gente chama de goal-based investing, investimentos baseados em objetivos. É uma outra visão. Eu vou montar carteiras ajustadas aos seus projetos de vida. Vamos lá, já estamos com 20 minutos, vamos lá. Vamos lá, vamos para frente, que é muito conteúdo. Então, o que forma a tolerância ao risco do investidor é justamente entender a disposição, que leva em consideração a origem do dinheiro, como ele conseguiu o dinheiro, como ele formou esse patrimônio, a mentalidade, as crenças, as experiências que ele tem, o momento de vida dele. Isso vai me entender o apetite que ele tem a tomar risco. E uma outra conjugação, que é a capacidade de tomar risco. Olha, será que o horizonte de tempo, por mais que você tenha disposição, seja arrojado, seja um empreendedor, conheça investimentos, mas o seu projeto é para o ano que vem. A casa, você quer dar entrada daqui 1 ano, daqui 2 anos, você pode tomar muito risco? Não posso, dentro dessa carteira aqui eu não posso tomar risco. Então, eu estou analisando sempre capacidade e disposição. Se o investidor tem disposição alta e tem capacidade alta, cara, esse cara é um cara arrojado, a carteira é arrojada, não que ele seja arrojado, mas a carteira é arrojada. Se o cara tem disposição baixa e capacidade baixa, não tem o que falar, o cara é conservador, a carteira, esquece o investidor, a carteira é conservadora, né? Mas se a tolerância, ele tem disposição alta e capacidade baixa, ou o inverso, ele tem disposição baixa e capacidade baixa, eu sempre privilegio o menor. Esse cara tende a ser moderado para conservador. Então, assim, é uma leitura que a gente faz para facilitar aí a construção de uma carteira. Que tende a funcionar para a maioria das pessoas, né? Que tende a funcionar, né? Então, o mercado, ele acabou desenvolvendo de forma didática, né, para facilitar esses perfis. Olha, eu sou conservador, né, se eu tenho projeto de curto prazo, se eu não tenho muito conhecimento, se eu já estou próximo da aposentadoria. Gabriel, eu queria te interromper, que eu queria sintetizar esse slide num papo com você aqui, bem rápido. Eu sempre falo que conservador, moderado e arrojado está muito mais ligado ao conhecimento do investidor do que especificamente da carteira dele, né? Então, uma pessoa como eu, que tenho aqui 95%, né, o que não tem é caixa, em fundos imobiliários, o que eu sou? Conservador, moderado ou arrojado? Depende, porque depende do conhecimento e da proximidade que eu tenho com o produto. Então, eu falo que muitas das vezes você etiquetar, você tarjar um investidor, é meio que para dar para ele subsídios, para ele se esconder atrás de um perfil. Você concorda com isso? Eu até acho que é um tema meio polêmico, você concorda com essa leitura, mas pode discordar, por favor, Gabriel. Então, veja só, esse perfil, essa forma esses perfis, né, conservador, moderado e arrojado, é uma simplificação enorme da realidade, né? Uhum. Você tem o mercado, para simplificar a realidade e massificar o atendimento das pessoas, ele colocou, rotulou as pessoas, você é conservador, você é moderado, você é arrojado. Mas a gente eu posso ser arrojado em determinados investimentos, os investimentos que eu tenho conhecimento, que eu tenho tempo, que eu tenho situações ao meu favor, e posso ser muito conservador em outros. Então, eu posso ser um cara arrojado, investidor arrojado, mas ter uma carteira conservadora. Então, esse perfil de investidor nada mais é do que uma simplificação da realidade, uma simplificação absurda, porque as pessoas não são iguais. Então, se existe conservador, existe uma gama enorme de tipos de conservadores. Exatamente. Se existe moderado, tem uma gama enorme. É um degradê, né? É um degradê. Com certeza. Mesmo. É como se fosse assim, você estivesse fazendo um ajuste, né? Então, essa é a ideia. Então,
dentro desse processo de análise e de autorreflexão, eu já entendi a minha disposição, a minha apetite a tomar risco, né? Vendo se eu tenho disposição e se eu tenho capacidade para tomar risco. Então, passando agora para uma análise um pouco mais objetiva de carteira, né? O que é importante quando a gente pensa em uma carteira? E aí as pessoas falam, olha, a primeira coisa que o pessoal fala é diversificar. Mas aí, até assim, a gente começa a repetir as coisas e não sabe por que está repetindo. Mas por que diversificar é importante? Tem um evento, se você colocar no YouTube aí, colocar conformidade social, vai aparecer um evento que tinha uma antessala de uma clínica médica e colocaram uma menina lá e vários atores, né? Aí tocava uma campainha toda hora, os atores levantavam. E a menina não fazia parte do negócio. E aí, ela, na terceira ou quarta vez, ela começou a levantar e abaixar junto com o pessoal toda vez que tocava a campainha. E aí foram tirando do experimento cada um dos atores, foram tirando da sala cada um dos atores e entrando pessoas que não tinham nada a ver, que eram mesmo pacientes ali daquele consultório. E as pessoas, olhando umas para as outras, começaram, toda vez que a campainha tocava, elas começaram a levantar também e voltar e sentar. Aí uma perguntava para a outra, mas por que você está fazendo isso? Ela falou, não sei, quando eu cheguei aqui estava assim. Quando eu cheguei assim, estava assim. Então as pessoas vão repetindo o que as outras vão fazendo e não sabem nem por que estão falando. Então, não refletem o que é aquilo, né? Não, só seguem, né? Por isso que chama conformidade social. Você vai repetindo o que as pessoas estão fazendo, sem fazer um juízo de valor mais profundo. Então, por que a diversificação é importante? A diversificação é importante quando você consegue ter ativos que se movimentam de forma contrária, que tem uma lógica de precificação contrária, né? A gente chama isso mais tecnicamente na estatística de correlação, e quando eles se movimentam de forma contrária, eles têm uma correlação negativa. A correlação ela vai de 1 a menos 1. A correlação negativa não existe exatamente, porque assim, é mais uma coisa didática, teórica, a gente coloca para mostrar o exemplo, a gente está pulando um pouquinho a realidade para mostrar o exemplo. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, veja, só que nessa imagem já dá para ver, olha, sobe um pouquinho, só isso. Nessa imagem já dá para ver, eu vou trazer esse exemplo, quando um ativo A sobe, os dois ativos estão subindo, o ativo A está subindo, o outro está caindo, e o ativo B está caindo. Os dois, quando um sobe, outro cai, quando um sobe, outro cai, mas os dois estão subindo ao longo do tempo. E a carteira, que é a composição do ativo A e B, ela sobe muito mais do que os dois juntos. Porque quando eu tenho um ativo subindo e outro caindo, eu vou explicar isso já no próximo slide, eu consigo reduzir a volatilidade dessa carteira. Eu te peço para descer um pouquinho mais do slide, que eu vou explicar isso daqui, que parece assim uma brincadeira isso daqui. Imagina dois ativos, né? O ativo A e B, com variações. Veja só que o ativo A está variando. No primeiro ano ele variou menos 20. Né? Aí depois no segundo, menos 10, depois 30, depois 40. Variou muito. O ativo B, ele variou 7, depois 8, depois 9, depois 12, depois 14. Veja só que ele está variando muito menos, né? Proporcionalmente, ele varia muito menos. Mas a média dos retornos, a média simples desses retornos, é de 10%, ou seja, o retorno médio desses ativos, dos dois, são 10%. Então, o que diferencia um ativo do outro? É a volatilidade. O primeiro tem muita volatilidade, é 25,50, e o segundo tem uma volatilidade de 2,9. Aí você pode me perguntar, Gabriel, mas os dois estão retornando 10%, 10% ao ano. Se eu colocar R$100 no ativo A e R$100 no ativo B, vai dar o mesmo resultado, né? Parece lógico, mas acontece que não é lógico. Acontece que quando eu faço o retorno, coloquei R$100, né, no tempo zero, no ativo A e no ativo B, e aí o histórico foi acontecendo sucessivamente, né, ano após ano. Eles foram variando conforme a volatilidade. O ativo A me trouxe um retorno de 44,14 e o B me trouxe de 60,83. Ou seja, o ativo B, que tem uma volatilidade menor, ele me entregou muito mais resultado acumulado no longo tempo. Então, significa o quê? Dado dois ativos com o mesmo retorno, né, o mesmo retorno médio, aquele que tem a menor volatilidade, ele entrega um retorno composto, assim, um retorno acumulado no final do período muito maior. Então, é isso que a gente busca fazer com a carteira. Na próxima slide eu explico um pouquinho, continua essa lógica explicando um pouquinho da carteira. Eu peguei dois ativos e construí aquela imagem que eu mostrei naquele slide anterior, o ativo A e o ativo B, e construí uma carteira. O ativo A,
e o ativo B, eles têm o mesmo retorno médio, né? 12,50 ao ano e 12,50 ao ano. E a volatilidade também é a mesma, né? É de 39,53%. Só que acontece o seguinte, eles se movem de forma totalmente oposta. O ativo A sobe 50% no primeiro ano e o B cai 25%. Depois o A cai 25% e o B sobe 50%. E assim sucessivamente. Percebam que eles estão sempre subindo, porque eles sobem mais do que caem, mas sempre em movimentos contrários. Quando eu coloco isso na carteira, você vai falar, pô, parece magia, né? Tem um amigo que quando eu mostrei isso dele, falou, isso aí é bruxaria que você está fazendo. Eu falei, não, quando você coloca dois ativos com o mesmo retorno médio, que tem uma correlação negativa, né, eu consigo aumentar o retorno. Então, olha só, quando eu coloquei esses dois ativos, o que aconteceu com a minha carteira? Né? O retorno total, ela passou de 80,20%, que era dos ativos individualmente, para 234% nesse período de 10 anos. Né? O retorno composto anual dos ativos individualmente, né, eram 6,7% ao ano, e da carteira é de 12,90%. Então, o que eu estou querendo mostrar? Olha, quando você tem uma carteira diversificada, né, com ativos que se movimentam de forma contrária, dado o mesmo nível de retorno, eu consigo reduzir a volatilidade se a lógica de precificação desses ativos é diferente. Então, essa é a lógica da diversificação. Quando eu consigo diversificar a minha carteira, eu consigo reduzir a volatilidade e isso gera um retorno maior no longo prazo. Essa é a lógica. E assim, para não ficar na teoria, eu trouxe exemplos. Exatamente, o que eu ia falar. Eu acho que você desmistificou isso daqui de uma maneira brilhante e matemática, ou seja, agora cada um pode brincar de colocar aí algumas coisas e fazer essa simulação também para perceber que o retorno fica muito mais generoso no longo prazo, né? A pergunta que não quer calar, o Gabriel, dá para fazer isso dentro de uma classe de ativos? Ou seja, dá para você fazer isso sendo um investidor de ações, sendo um investidor de fundos imobiliários? Dá para brincar com isso? Dá para fazer essa diversificação intraclasse, ou seja, dentro de uma mesma próximo classe. Slide aqui, ó. Vamos lá. E aí, vamos mostrar, então, isso daqui na prática. O pessoal vai falar, mas você ficou na teoria? Não. Eu construí uma carteira de fundos imobiliários com 10 ativos e eu coloquei o preço, né? Coloquei o peso, aliás, de 10% em cada uma. Então, são 10 ativos. Está aparecendo 11 aí, porque o primeiro, o 1, é a carteira. Então, você consegue enxergar aí quais são os ativos que estão dentro? Consigo enxergar, e lembrando para todo mundo, não é nenhum tipo de recomendação aqui, foi só uma simulação. Os 10 ativos são KNRI, HGRE, HGLG, RCRB, VRTA, XPML, RBVA, KNCR, XPLG e VISC. Então tem laje, tem híbrido, tem papel, tem shopping, tem varejo, e papel bem tradicional, né? KNCR, por exemplo, que é quase CDI. Então, a carteira começou com um saldo inicial ali de R$100 mil, voltando só um pouquinho para a tabela ainda. Um saldo inicial de R$100 mil e 10 mil em cada um desses ativos aí. Veja só, a carteira, ela está me retornando 36, do período de 7/6 de 2018, né, até 8/1 de 2021. Ela está me retornando no período 36,30%. Agora vamos para o gráfico para entender, fazer uma leitura mais didática, vamos dizer assim, dessa carteira. Olha só, essa carteira, onde eu puxei a setinha ali, que tem o ponto 1, essa carteira, né, no eixo vertical, nós temos o retorno. Ela retornou no período, nesse período todo de análise aí, quase 40% no período. Isso. Veja só que ela está em cima de praticamente todos os ativos, né? Só tem o ativo 10 e o ativo 4. Se você quiser dar uma olhada qual que é o ativo 10 e 4, é o H... É o XPLG e o HGLG. Dois logísticos, óbvio, né? Isso. Só os dois logísticos, o 10 e o 4, ficaram acima de retorno da minha carteira. No entanto, esses dois, eles estão com um risco muito maior do que da minha carteira. Veja só que no eixo horizontal eu tenho risco. No vertical é retorno e no horizontal é risco. Então, veja só que eu tenho 16% de risco. Risco é a volatilidade aqui, né? Da carteira. E aí, nós estamos falando de risco de mercado, nesse caso aqui. Então, não estamos falando de outros riscos de crédito, nem nada disso. Risco de preço mesmo, volatilidade. Então, veja só que a minha carteira aqui, ela tem mais retorno que praticamente todos os ativos com menos risco.
e ela só não tem mais retorno que o 10 e o 4. No entanto, ela não tem mais retorno, tem menos retorno, mas ela tem muito menos volatilidade. Certamente, em novas janelas temporais, ela entregaria até um retorno composto maior, né? Porque ela tem menos volatilidade. Só uma pequena correção, o 6 também está acima, que é o VRTA, mas isso não pouco importa, é só para deixar aqui para não cometermos uma falha. Então, o que você está querendo dizer com esse slide? Você pegou aqui fundos grandes, né, fundos líquidos, fundos grandes, colocou uma tabela simulando que se você colocasse 10 mil reais em cada um, você teria esses resultados individualmente, mas que quando você olha para a carteira composta, a carteira tende a ter, na média, uma relação de risco-retorno mais eficiente. Basicamente, é isso que você quer dizer, que a carteira é vencedora. Mesmo você tendo uns ativos que perderam e outros ativos que talvez tenham ficado melhores, mas, no geral, a carteira ela é vencedora, porque seria muito difícil você saber, daqui para os próximos 5 anos ou 10 anos, qual vai ser o número 4, o número 10 e o número 6. Porque se fosse assim, seria fácil, né? Para que diversificar? Eu sei quais serão os 3 melhores daqui para frente, né? Não teria sentido. E o efeito prático disso, durante essa trajetória dessa janela temporal, é que o estômago do investidor, ele ficou mais tranquilinho, entendeu? Que quem teve lá, investiu individualmente nos ativos. Significa que, né, os movimentos foram mais suaves na minha carteira, eu tomei menos volatilidade, eu tomei menos risco, então eu pude dormir, botar minha cabecinha no travesseiro, muito mais confortável e ter horas de sono melhor. Gabriel, e você? Vamos ser muito honestos aqui. Você fez uma seleção meio que arbitrária. Você foi por fundos conhecidos, fundos que estão aí. Se você tivesse, não, peraí um pouquinho, deixa eu sentar e fazer uma análise um pouco mais profunda e fundamentalista. É aquilo que eu chamo de diversificação seletiva. Eu falo que diversificação tem que ter nome e sobrenome. Aí você poderia potencializar isso ainda mais. Falei bobagem ou não? Pode sim potencializar. Você pode potencializar, você pode fazer simulações de várias carteiras, né? Que a carteira, esse resultado é resultado do histórico. Posso colocar um temperinho? E posso colocar um temperinho ainda mais? E se você faz uma diversificação seletiva e de tempos em tempos, que é a leitura que eu tenho aqui dos meus estudos, você ainda faz algumas mudanças muito pontuais, não mudanças especulativas, mas mudanças pontuais com base em alguns fundamentos mesmo, tentando encontrar um ou outro que tem uma relação de risco-retorno projetada ainda melhor, você concorda que você vai deixando aquela curva A, B ainda mais para cima, ou seja, se a gente voltar aqui, né, eu vou ter essa curva verde, mesmo que seja um pouquinho melhor, mas é um pouquinho melhor, em 5, 10 anos essa boca de jacaré vai abrindo, correto? Eu trabalho isso já dentro de uma estratégia de alocação de ativos, quando eu faço o rebalanceamento da carteira, né? Porque, assim, eu estou pensando em uma carteira, nós estamos olhando para fundos imobiliários, então, um gestor de fundos imobiliários teria essa sensibilidade para, né, escolher, fazer alguns stock pickings ali, ou alguns fundos imobiliários picking, né, no caso, escolhendo alguns fundos e, de repente, performar melhor, né? Mas dentro de uma carteira, de uma lógica de alocação de ativos, eu faria isso já pensando num rebalanceamento, olhando para as diversas classes de ativos dentro da minha carteira. Então, o que eu... Pois não, Barani? Não, eu só ia te dizer que a ideia é mostrar para as pessoas que o estudo vale a pena. Investir tempo nisso vale a pena. De novo, eu não quero que ninguém que esteja nos acompanhando aqui seja necessariamente um especialista. Não é essa a ideia. Mas que essas pessoas, pelo menos, elas gastem um pouquinho do tempo, invistam um pouquinho do tempo, né? Fazendo um pouco dessa análise, né? Sendo um pouco mais crítico. Os nossos colegas sempre colocando aqui que o preço importa. De fato, se você monta uma carteira e dentro dessas compras mensais que você eventualmente faça, ou mesmo nas compras direcionais que eventualmente você faça, você tem alguns critérios de preço, você potencializa aquilo que eu falo. O preço importa para potencializar o resultado. A diversificação seletiva importa para potencializar o resultado. Não quer dizer que fazer só isso vai ser a solução, né? Então, acho que são ingredientes para fazer... O bolo fica bom não é só por causa de um ingrediente, né? O bolo fica bom pela mistura que você faz ali dos ingredientes, né?
Essa discussão acho que de preço importa, preço não importa, né? Ela também depende de uma série de perspectivas de estratégia, né? Para quem tem uma estratégia mais de curto prazo ou para quem tem uma estratégia mais de longo prazo, por filosofias de investimento. Mas, assim, não é muito o objeto aqui. Não, Aqui, a ideia é mostrar, por exemplo, que uma carteira, veja só, aquela carteira que eu trouxe no slide anterior, veja só que ela está performando. Pode voltar naquele slide que ela está lá representada no gráfico, no slide baixo. Isso. Ela é uma linhazinha, veja só que no meio tem duas linhazinhas bem próximas, quase paralela. Uma é o IFIX, que está um pouquinho abaixo, né? Isso. Tem duas linhazinhas bem próximas. O IFIX, que está um pouquinho abaixo, e a minha carteira, que está um pouquinho acima. A minha carteira performou ao longo do período, dessa janela temporal, melhor do que o IFIX praticamente durante todo o tempo. Mas veja só que a correlação delas é muito parecida. Né? O IFIX está subindo, a minha carteira está subindo, quase em paralelo ali. Né? O IFIX está caindo, a minha carteira está caindo. A mesma coisa foi quando eu comecei, aqui a gente estava já olhando uma diversificação extra classe de ativos, né? Além de fundos imobiliários. Quando eu coloco o Ibovespa, eu poderia ter trabalhado uma outra carteira, mas eu trouxe o Ibovespa. Vamos imaginar que fosse o BOVA11 aqui. Né? Essa linha verdinha. Ela também está se mostrando uma correlação muito parecida, positiva, apenas com uma volatilidade maior, com o IFIX. Então, assim, quem está achando que eu vou fazer uma carteira de fundos imobiliários e não vou ter alguns sabores de preço, quando o preço do Bovespa cair, está enganado, porque embora a volatilidade seja menor, a correlação está muito parecida, eles estão seguindo mais ou menos o mesmo caminho. De forma que, se eu penso numa carteira que eu quero potencializar, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários e eu quero dar um torque, quero botar uma vitamina nela, quero criar musculatura, eu boto um pouquinho de Bovespa. Né? Eu vou aumentar retorno, mas vou aumentar a volatilidade também. Então, assim, veja só, será que eu estou diversificando tanto? Vai estar diversificando, porque são classes diferentes, mas a correlação é positiva. De certa forma, não vai diversificar tanto assim. Está aumentando retorno, mas está aumentando volatilidade também, para o mesmo sentido. Né? A correlação delas, provavelmente, aí, acima de 0, né? Entre 0 e 1, positiva. No entanto, eu trouxe aqui o ouro, por exemplo. O ouro, que é essa linha azul, ele se mostra já com movimentos bem contrários. Olha só, se você puder dar um zoom, mostrando um pouquinho mais o começo. Aí, né? Durante um período, no início do gráfico, enquanto o IFIX, a Bolsa, né, o Ibovespa, estava performando positivamente, e o meu portfólio também de fundos imobiliários também estava performando positivamente, o ouro estava ali performando negativamente. Depois, quando a Bolsa, e fica muito claro isso agora no período do Covid, quando a Bolsa cai, o IFIX cai, a minha carteira cai, embora, claro, a minha carteira caindo muito menos, o IFIX caindo menos do que a Bolsa, o ouro sobe muito. Então, como ele está trazendo retorno positivo no período, com uma movimentação diferente, significa que se eu tivesse uma pitada de ouro, essa minha carteira seria muito mais turbinada, porque eu teria mais retorno e menos volatilidade. Eu ia entregar uma vol muito menor e um retorno muito maior. Então, é aqui que a gente começa a enxergar, quando a gente deixa de enxergar os ativos individualmente, passa a enxergar a carteira, né, movimentos de carteira. Dentro de uma estratégia, você me colocou a questão da precificação e da importância da precificação. Dentro de uma estratégia de carteira, se eu definir a minha alocação de ativos com base na minha tolerância de correr risco, quando Bolsa caiu muito no mês 4, né, no mês 3, no mês 4, a crise do Covid, alterou toda a minha alocação de Bovespa, que eu tinha no setup inicial, e alterou toda a minha configuração de fundos imobiliários. Ouro aumentou. Se eu tenho uma carteira também que tem renda fixa, me trazendo liquidez, olha o CDI aí, praticamente constante o tempo todo, nem se movendo, ou seja, não tem correlação com nada, né? Está ali, zero a correlação. Uns caem, outros sobem, os outros sobem, e ele não, continua na mesma. Se eu tenho liquidez, por exemplo, de CDI, é a hora de eu estar reposicionando a alocação inicial e comprando naturalmente fundos imobiliários e ações na baixa. Né? Então, eu vou estar reposicionando a minha carteira de modo que
uma boa estratégia de rebalanceamento de carteira, e no caso eu uso a estratégia Constant Mix, mantendo o meu mix constante, desde que ele esteja respeitando o meu perfil de investidor, eu vou estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta e reposicionando as classes. Então, essa é uma visão de quem diversifica e de quem analisa seus ativos sob a ótica de carteira. Maravilha. Chegou a hora da resposta, né? Então, vamos lá, a resposta. Né? Aqui eu já trago uma visão de asset allocation. Pouco se fala sobre asset allocation ainda no Brasil. A maior parte da literatura está em inglês. Né? Mas, assim, vamos pensar numa alocação de ativos. O que eu deveria considerar? Primeiro, quem é o investidor? Né? Qual é a origem do dinheiro, quais são as crenças que ele carrega, qual a mentalidade que ele tem, qual a experiência que ele tem como investidor, a experiência de vida, qual é o momento da vida dele, né, no ciclo de vida. Então, quais são os objetivos desse investidor? Essa carteira é para quê? Para comprar casa, é para trocar de carro, é para viajar ou é para independência financeira? Eu tenho prazo a meu favor? Para que é essa carteira? O Goal-Based Investing, né, ou seja, os investimentos baseados em objetivos. Qual é a tolerância ao risco? Analisando disposição e capacidade, qual é a tolerância ao risco desse investidor? Então, eu já começo a pensar, né? Analisei o investidor, agora vamos analisar a carteira. Maior diversificação, menor risco. Então, eu estou buscando uma carteira, no meu caso, né? Eu busco uma carteira diversificada. E maior diversão extra-classe. Quando eu consigo trazer outras classes de ativos que performam de forma diferente, eu trago uma pimentada na minha carteira, trazendo mais ou menos volatilidade, a depender do apetite ao risco. Como não existe nenhum investidor igual ao outro, como os objetivos das pessoas são diferentes, como a tolerância ao risco é diferente, eu não posso chegar a nenhuma conclusão, né, diferente de que isso é um tremendo mito. Né? Isso é um tremendo mito. O que eu trago e aqui é uma figura meramente ilustrativa, como todas as outras, foram todas para fins didáticos, né? Eu trago uma carteira que com bastante classes de ativos, mas isso pode variar, é só exemplificativo, ali onde está 20, pode ser 10, depois pode ser 15, dependendo do investidor, dependendo de tudo isso que eu falei. Né? Então, a visão que eu trago primeiro, traga uma diversificação que te dê conforto e que respeite tudo isso, né? A sua disposição, a sua capacidade, ou seja, a sua tolerância a correr riscos e, né, se possível, o maior retorno esperado com a menor volatilidade e alguma diversificação de carteira. É isso aí. Temos uma surpresinha no final, mas antes da surpresinha no final, fala um pouquinho do seu trabalho aí, Gabriel. Professor, o meu trabalho como planejador financeiro, eu tenho assim uma missão, que quando eu me formei não existia essa profissão maravilhosa de planejador financeiro, e aí eu acabei seguindo outro caminho, que também tive muito sucesso, mas que agora, já próximo dos meus, depois dos meus 30 e poucos anos, né, quase 40, eu comecei a falei, olha, eu gostei tanto que eu vou ajudar as pessoas, né, nessa profissão de planejador financeiro. Então, eu tenho o meu canal no Instagram, Gabriel Planner, tenho o canal no YouTube, onde a gente posta muito conteúdo diariamente, e eu tenho um curso, um treinamento de formação de planejadores financeiros, onde a gente já está, né, com 80 alunos, mentorando 80 alunos, e assim, o nosso feedback está sendo sensacional. São 8 módulos com muito conteúdo técnico, eu acho que eu trouxe um conteúdo técnico aí, mas lá eu trago muito material prático, eu mostro os sistemas, as planilhas, tudo que eu faço. A gente aborda esse lado comportamental de forma muito forte, né, com bastante profundidade também. Então, tem módulos sobre finanças comportamentais, sobre análise de perfil comportamental do cliente, enfim, fora a comunidade, temos mais de 190 vídeos lá dentro, tudo em qualidade 4K, cada módulo tem os slides e tem o material escrito, né, que eu escrevi, cada um tem o seu livro ali, né, o seu e-book ali do capítulo. Então, assim, o curso está muito bom e a gente está muito feliz aí com os resultados que a gente veio obtendo. Resumo da ópera, com os 40 anos você se reencontrou na vida. Tem um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. E eu já tinha
eu já tinha muito sucesso, porque assim, me considerava já uma pessoa de muito sucesso por várias aprovações em concurso, né? Sou auditor e tudo mais, mas eu sempre fui apaixonado. Eu estudo desde 2006 no mercado financeiro, então eu estava na crise de 2008, né? Agora nessa daqui. Então eu vinha estudando como um apaixonado pelo mercado, nunca parei de estudar. E quando eu descobri, em 2018, a profissão de planejador financeiro, foi paixão à primeira vista. Eu era secretário-chefe, você falou, né? Eu era secretário-chefe, eu era já bem na hierarquia do órgão onde eu trabalho, e eu pedi para sair, para me dedicar a esse novo projeto, e não me arrependo, está sendo muito bacana. Maravilha. Ô, Gabriel, olha só, eu vou receber aqui agora 2 pessoas, tá, que são os responsáveis pelo ticker do investidor. Então eu vou tirar aqui a sua apresentação um pouquinho, peraí, e vou trazer então aqui a Giovana, que fez a live comigo na quarta-feira, e o colega que ajuda no trabalho aí, que é o Eduardo Barbosa. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, Giovana, seja bem-vinda de novo. Obrigada, professor. Parabéns, Gabriel, pela apresentação. Boa noite a todos. É isso aí. Giovana, seu vídeo realmente foi muito bacana, muita gente gostou, muitos comentários, eu acho que isso é muito bom. Assim, eu quando eu propus fazer essa live, eu não tinha como premissa saber de vocês se era mito ou verdade. A gente descobriu isso no meio da live. Do Gabriel, realmente eu não tinha ideia nenhuma de como que ele ia concluir. Então agora acho que só falta o Eduardo, né? A Giovana, pelo que eu entendi, é mito também, Giovana? Sem dúvida, né? Mas eu não quis ser categórica, porque eu acho que cada um tem que se encontrar, né, professor? Eu acho que as pessoas têm que achar a sua zona de conforto. E eu quero fazer um link do que o Gabriel falou hoje, né? A questão da correlação. A correlação da minha carteira me deixa numa zona de conforto. Então, eu desejo aí que, durante essas 2 lives, vocês estão nos assistindo, consigam encontrar essa correlação e essa zona de conforto aí. Exatamente, eu acho que a zona de conforto é a palavra. Lembra que eu falei que a palavra, nesse tempo todo, né, que eu estou nesse mercado, a palavra que mais simboliza é conforto, porque eu acho que enquanto você não encontra essa zona de conforto, agora eu quero colocar criptomoeda, agora eu quero colocar investimento em sei lá, imóvel físico, fracionado, agora eu quero colocar... Então você começa a ouvir todo mundo, começa a fazer um monte de investimentos, e no final você não está confortável, porque você está perdido. Aí foi aquilo que eu até te falei, né, Giovana? De um colega nosso aqui que estava com quase 200 ativos na carteira. Porque toda hora alguém ligava para ele e ele, não, tudo bem. É bom? Não, então tudo bem. Então, no final, quem é essa pessoa com 200 itens de diversificação, né? Mas agora o Eduardo vai ser o voto final aqui, vai dar tudo certo, que é mito, ou então ele vai criar um ruído tremendo aqui. E aí, Eduardo, é mito ou realidade? Existe um percentual ideal de fundo imobiliário? Então, até mais uma vez agradecer o convite aí a todos, né? Equipe de peso aqui também. E a gente vem trabalhando nesse projeto aí também, né? Você já conhece um pouquinho agora conosco. E até a gente acompanha também o Gabriel aí, né? Bem-vindo, Gabriel, aí mais uma vez, né? E a gente se depara muito, né? Com esse tipo de perfil, tipo de informação. E as pessoas chegam para conversar conosco. E é bem o que o Gabriel falou mesmo, até no início da live, tipo, primeiro você tem que identificar o que você realmente quer. E até um pouquinho também do perfil da pessoa, conteúdos históricos, né, que a pessoa passou, tipo, todo o reflexo disso, e isso impacta diretamente na tomada de decisão. Então, às vezes, a pessoa toma uma decisão mais emocional do que realmente racional, né? Então, meu ponto de vista é justamente esse. Claro, com certeza é 100% mito, né? A gente se depara com esse tipo de condição e a gente tenta orientar justamente isso. Não existe esse ponto ideal. O ideal é o que é bom para você, né? Se isso é bom para você, né? Tipo, a gente vai te ajudar e vai te orientar. E essa é a grande condição e até para a melhoria de rentabilidade, tudo, porque às vezes a pessoa fica muito apegada à rentabilidade e esquece do restante, né? Então, aquilo, eu quero ganhar muito, mas esquece do risco, esquece de diversificação, esquece dos demais pontos. Então, eu acho que a pessoa precisa se achar primeiro, depois que ela se acha, aí sim ela começa a nortear, e aí chega num ponto ideal para ela, né? E às vezes esse ideal para ela não é um padrão, uma receitinha de bolo, como todo mundo às vezes imagina, né? Não existe uma receita pronta, né? Infelizmente.
Mas o Gabriel ter colocado a diversificação intraclasse e extraclasse, eu acho que foi assim, acertou na mosca, porque assim, ele deixa claro que se você tiver dedicar minimamente para estudar, você pode fazer isso dentro de uma carteira de ações. Você pode ter setores que têm correlações negativas. Você pode ter fundos imobiliários que têm algum tipo de correlação negativa, apesar da classe andar de mãos dadas, mas você pode intraclasse criar esse mecanismo também, né? Pô, agora você começa a se beneficiar por uma alta da inflação, você começa a se beneficiar por um momento da economia e revisionais positivas num determinado setor. Então, quando você busca fazer uma diversificação seletiva e cria esse arcabouço, essa casca dentro da sua carteira, você se beneficia. E aí o Gabriel, ele trouxe aqui, quero deixar bem claro, um recorte de 2018 para cá. De novo, eu insisto, se você aumenta esse recorte temporal, você vai perceber que o fundo imobiliário ele acaba ficando no meio de tudo. Essa que é a mágica do fundo imobiliário que eu tento falar para as pessoas. De novo, eu quero dar o disclosure aqui. Joga fora um pouquinho do que eu falo, porque eu sou um apaixonado no fundo imobiliário. Mas eu até brinco, quando eu estou dando palestra, eu falei, gente, depois que eu termino a palestra, eu falo, agora joga um monte de coisa fora, porque eu sou apaixonado, então tira um pouco. Mas agora, falando sério, quando você coloca isso no meio, você vai perceber que o fundo imobiliário está lá no meio de tudo. E aí, quando você vai ver as correlações se cruzando, o fundo imobiliário está ali no meio. Ele tem uma relação de risco-retorno que é a síntese do gráfico. Então, é uma descoberta. Por isso que eu batalho tanto para essa nossa indústria melhorar, se aparelhar melhor, ter cada vez gestores melhores. Porque se a gente começar a fazer uma gestão ativa de qualidade, se a gente começar a entregar um resultado mais robusto do ponto de vista de retornos reais, se a gente melhorar mais ainda a governança e a transparência dos relatórios e dos gestores, meu Deus, a gente vai ter uma classe de ativos extremamente vencedora no longo prazo, porque o fundo imobiliário, ele combina os ingredientes da economia, ele é hedge, ele funciona como ouro. Bom, Baroni, você está falando um pecado aí, calma, deixa eu explicar. No momento de crise extrema, você pode ter o tijolo como hedge, como proteção. No momento de pujança, você pode ter como um acelerador mesmo, que são revisionais positivas, você vai ter todo esse crescimento capturado. Então, no momento de inflação alta, você tem os contratos que vão te proteger também, principalmente no curto e médio prazo. Então, quando você bate tudo isso no liquidificador, o fundo imobiliário, ele se torna um ativo interessante. Não estou querendo aqui justificar a classe, é justificar para vocês que não existe um percentual ideal, na minha visão. Não tem essa resposta, desculpa, mas não tem. Quem fala para vocês e crava que tem que ser 5, que tem que ser 10, que tem que ser 20, desculpa, ela está te dando um número para colocar uma sementinha na tua cabeça, tipo assim, ó, falei esse número, agora para de me ficar me importunando aqui. Tem um pouco disso também, né, Gabriel? Tipo assim, fala um número aqui para eu parar de encher o saco. Baroni, e você estava falando, e eu me recordei agora de um ponto que eu esqueci de falar, que é muito vantajoso sobre os fundos imobiliários. Que os fundos imobiliários, como eles são geradores de renda, eles me permitem fazer o ajuste da carteira todo o tempo. Então, se eu tenho uma carteira diversificada em outras classes de ativos, como os fundos imobiliários, eles geram renda, se você tem uma carteira grande, você administra uma carteira já maior, né, essa carteira já tem um volume grande e você não consegue equilibrar com aportes, né? Imagina ali, a pessoa cresceu a carteira depois de 20, 30 anos, aí você vai reequilibrar com aporte, com sua poupança, você não reequilibra mais. Mas se você tem a carteira robusta com fundos imobiliários, ações agora subiu muito, então eu preciso ajustar na renda fixa. Você coloca um pouquinho também, né? Agora, né, meus próprios fundos imobiliários saem fora da minha alocação e pega os aportes e ajusta com o próprio fundo imobiliário. Agora ações caiu, né? Teve essa crise toda, caiu o rendimento dos fundos imobiliários. Vou lá e compro ações. Então, eu utilizo também nessa estratégia os fundos imobiliários, para ajuste de realocação e reposicionamento da carteira. Gabriel, por isso que eu brinco, né? Eu falo que dizem que foi o Einstein que falou aquela frase, né? Que juros compostos é a maior força do universo. Eu até brinco, eu falo, se o Einstein pudesse reescrever aquela frase, ele ia falar, juros compostos é a maior força do universo, vírgula, especialmente em fundos imobiliários. Porque o rendimento mensal, ele é mágico, porque ele potencializa essas distorções, ele rebalanceia, ele é mágico, é fluxo de caixa na veia, assim. Então isso é mágico mesmo, porque ele te dá condições de fazer... Lembra essa historinha toda de comprar aquele que mais caiu da sua carteira? Isso é mágico no longo prazo, pelo amor de Deus.
Quando eu descobri a questão de rebalancear a carteira, isso foi a coisa mais simples que se tem a fazer, mas uma das mais assertivas, porque tu não precisa ter tanto estudo, só precisa olhar para tua carteira e dizer o que caiu esse mês, é isso que eu vou comprar. Pronto. É a simplicidade do investimento que torna isso perpétuo ao longo dos anos, né? Então, aqui eu só volto a frisar para vocês o que tem um percentual em fundos. Defina, mas comece. Você vai mexer nele ao longo da sua trajetória como investidor, mas tenha a carteirinha de fundos imobiliários e comece o quanto antes, porque ela vai te render muitos frutos ao longo dos anos. O Eduardo, só para a gente já estar concluindo aqui, você que lida muito com clientes, essas coisas todas, você já viu alguma carteira igual na sua vida? Por exemplo, a sua carteira é igual da Giovana, que é, poxa, sua companheira de trabalho aí no projeto? E justamente você tocou num ponto bem interessante, né? Nós temos a carteira totalmente diferente, né? Totalmente. Como até vocês têm a carteira diferente? Totalmente diferente, até são objetivos, né? A gente tem aí a gente olhando um pouquinho aí pelo que ela passou, né? Ela passou um percentual aí de FIIs aí que ela tem expectativa, tudo. Então, até para a gente equiparar um pouquinho, hoje eu tenho aí 60% em ações, 20% em fundo imobiliário e 20% em renda fixa. Em grandes números, né? Então, você vê que é bem diferente dos percentuais de formação da carteira da Giovana, e até é bom esse contato, né? Porque a gente acaba se complementando. Ela tem um viés um pouco mais pro lado de fundo imobiliário, e eu tenho um viés um pouquinho mais pro lado de ações, até porque eu preciso aumentar um pouquinho mais a minha rentabilidade da carteira, então busco um pouquinho mais de risco para poder ter uma rentabilidade maior. E um ponto interessante que você falou também, né, Baroni, nessa questão de definir um percentual de fundo imobiliário na carteira, isso acho que o Gabriel também deve passar no dia a dia, é o seguinte, tem todo o viés emocional da pessoa, né, quando você coloca no fundo imobiliário e aí você recebe aquilo R$1, R$10, R$20 por mês, e aí você começa a ver aquilo crescendo, tipo R$50, R$100, e isso começa a motivar as pessoas, né, a investir melhor. Então isso também é importante, não só em ações, claro que ações têm ali os seus dividendos, também juros sobre capital, bonificações, tudo, mas quando a pessoa começa a investir em fundo imobiliário, ela acaba indo para o lado emocional, ela começa a criar esse fator motivador, né? Então você falou, né, pô, investe um pouquinho, vai testando, e aí você vai vendo qual que é o percentual ideal da sua carteira. Então, para você ver que realmente não há uma receitinha de bolo, a minha é totalmente da Giovana, e a gente trabalha juntos, né, trabalhamos juntos, mas eu tenho alguns objetivos, até tem essa diferença de idade também, a Giovana, né, tem um pouco mais de experiência do que eu, né, então... Né, gentil, hein? Ele foi gentil aqui. Então tem isso também, né, tem toda essa questão, ela, né, já conhece um pouco mais de fundos imobiliários há um tempo, então é justamente isso, pegando conhecimento, vai aos pouquinhos, vai testando, vê se aquilo é bom para sua carteira, vê se é ideal para aquele tipo de investimento, e aí quando você vai ver, automaticamente, né, você já vai criando sua carteira, você não vai virar a chave, né, e falar assim, eu quero de 10% em um item, 10% em outro, 10%, isso é, assim, se fosse muito bom, né, todo mundo estaria fazendo a mesma coisa hoje, né, então por isso que há essa diversidade de tipo de produto, né, tudo, então... Eu acho que a pessoa tem que testar, né? Se tivesse um jeito único, com certeza os gestores profissionais de fundos de investimento teriam carteiras muito parecidas. E as carteiras são absurdamente diferentes. Você tem, eu acho, quase 20 mil fundos de investimentos hoje no Brasil, e você com certeza tem 20 mil carteiras bem diferentes, entendeu? Isso é o que representa. Bom, hoje é domingo, é dia do Fantástico lá, se tivesse aquele programa lá, o Detetive, não sei das quantas, ia aparecer aquele negócio vermelho escrito assim, mito. Então é mito. A tarde é mito. Detetive, não sei das quantas lá, mito, então. Então tá bom, até domingo a gente pode brincar. Gente, boas semanas para vocês. Mais uma vez, só lembrando aqui, o trabalho, então, do Gabriel está aqui na tela para vocês, e da Giovana e do Eduardo é o ticker do investidor, que na live de quarta-feira a gente colocou todos os endereços lá também. Tá certo? Gente, muito obrigado por vocês todos. Boa semana para todo mundo que nos acompanhou e para vocês todos. Gabriel, Giovana e Eduardo. Obrigado, viu? Obrigada a você, um abraço. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado. Abraço. Boa semana para todos. Valeu. Tchau, tchau.